E o Manchester City dominou e goleou a equipe da Juventus num confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Vem comigo que nessa análise eu vou te mostrar quais foram as dinâmicas utilizadas por Pep Guardiola para o City conseguir vencer e convencer nessa baita atuação pelo Mundial de Clubes. A Juventus veio na sua formação padrão, numa 5-3-2. Muitas vezes a gente vai ver o Kopp Mendes aqui por dentro, né? A gente vai ver ele como esse quarto homem de meio, formando uma 5-4-1. Ora também o Nico Gonzalez vai aparecer aqui. Então eu não quero que vocês se prendam muito a esse posicionamento. Isso aqui é mais uma base referencial para a gente ter na construção de jogadas de ataque posicional do Manchester City. O City, por sua vez, atacava nessa 2-3-5. A gente também não quer que vocês se prendam muito a esse posicionamento, é mais pra gente ter um referencial aqui. Ora a gente vai ver o Marmoush aqui mais por dentro, como esse atacante. Ora o Doku que tá mais por fora. Ora a gente vai ver ele por dentro também. E o Aït-Nouri teve uma partida excepcional, fez uma baita partida. E ele também vai participar bastante desse ataque, vai ser muito ativo aqui. Eu quero que vocês guardem bastante o nome dele, que a gente vai usar bastante o nome dele nessa análise aqui. Um padrão que foi muito visto no primeiro tempo do Manchester City é o time atacando muito pelo corredor lateral da direita, né? Como a gente pode ver aqui, o time vai apresentar boas dinâmicas de triangulação pelo corredor lateral direito e a gente vai ver muito um padrão que se repetiu nesse primeiro tempo, é o City atraindo o bloco de marcação aqui da Juventus, invertendo a jogada aqui e fazendo essa infiltração pelo corredor lateral esquerdo, com o extremo do Doku aqui pelo lado, e atacando bastante as costas do Alberto Costa aqui. Foi um jogador muito crucial no sistema de marcação da Juventus, um jogador que não conseguiu encaixar bem, não conseguiu realizar os encaixes individual bem e teve uma falha grotesca aí. Ele e o Kalulu também teve falhas grotescas nos lances que originaram os gols. Um padrão que a gente vai conseguir reparar bastante vai ser esse padrão aqui do Aït-Nouri muito por dentro aqui, e ele sempre vai ter muita liberdade nesse corredor central. Isso porque a Juventus geralmente era atraída bastante pelo referencial que era a bola. Então a Juventus não guardava tanto esse posicionamento aqui dos meio-campistas, né? Então a Juventus era bastante atraída. E quando a jogada ela se iniciava no corredor lateral e ia para o outro, a Juventus balançava o bloco, mas para marcar o corredor lateral. Esse corredor central aqui geralmente era sempre menos ocupado por alguns jogadores. Nessa imagem a gente pode ver, o Reinders vai estar atacando o espaço aqui, o Doku está por fora e o Alberto Costa está sendo atraído pelo Doku. Nessa imagem a gente pode ver que o Alberto Costa ele tá marcando aqui de frente, porém a gente percebe que já tem uma movimentação do Reinders atacando esse espaço e induzindo esse jogador aqui da Juventus a marcar, né, a conduzir aqui e apertar essa marcação aqui. Esse espaço que vai gerar vai ser um espaço muito importante pro Aït-Nouri vai receber essa bola no meio, o Doku vai conseguir girar e o Aït-Nouri vai conseguir gerar esse desencaixe aqui. Logo aqui a gente consegue perceber que a marcação está brevemente encaixada, mas aqui os jogadores estão olhando para a bola. O Aït-Nouri faz o movimento de olhar para as costas, né, para verificar se não há uma marcação, consegue ver bem e fazer uma boa leitura. O Doku vai achar esse ótimo passe para ele. Ele vai atacar a profundidade, driblando o Locatelli, e vai achar esse baita cruzamento aqui pro Bernardo Silva. O City, por sua vez, defendia nessa 4-4-2 e tinha bastante coordenação entre as linhas, né? A gente pode reparar aqui que o City veio para essa partida com Ederson no gol, Rubem Dias e Akanji como dupla de zaga, Matheus Nunes e Aït-Nouri como os laterais, os extremos com Doku, Rodri, Bernardo Silva e Savinho, Bernardo Silva e Rodri por dentro, extremos com Savinho e Doku, Reinders e Marmoush aqui mais para frente. Novamente, os encaixes aqui de marcação e os posicionamentos também vão se alternar bastante. Então aqui é mais um referencial mesmo de posicionamento. Eu peço que vocês não se apeguem tanto a esse esquema aqui, a esse desenho, pois é mais para a gente ter essa noção. O movimento aqui do City era bastante coordenado, principalmente da linha defensiva. A gente vai observar aqui agora que a Juventus tentou um ataque posicional, tentou uma jogada de infiltração. Isso acontecia porque a linha defensiva do Manchester City era muito bem coordenada. E quando eles observavam que esse passe iria sair aqui na profundidade ou então buscando espaço de infiltração, eles já se adiantavam bem. A gente consegue ver o posicionamento aqui do Aït-Nouri já se adiantando aqui para fazer essa linha de impedimento. Então esses jogadores eram muito bem orientados a estar fazendo essa linha de impedimento e deixando sempre o Vlahovic aqui em condições de impedimentos e algum jogador também que ia atacar esse aqui, a profundidade. O Juventus, por sua vez, não apresentava boas dinâmicas, porque atacava nesse 2-3-5 também, porém não tinha aproximação de jogadores. Então, por vezes, a gente vai ver a Juventus aqui tentando sair pelo corredor lateral,
O City por muitas vezes compactava muitos jogadores aqui nessa faixa do campo e não deixava a Juventus sair. Então ocasionava que a Juventus não tinha um bom ataque posicional por não apresentar boas dinâmicas. As inversões de jogadas não foram muito utilizadas, a Juventus utilizava pouco dessa dinâmica e a tabela de jogadores também, a aproximação de jogadores também não era muito utilizada. Então a Juventus tentava mais espaço na profundidade e um passe de infiltração também, que não foi muito bem aproveitado. Aqui é um bom exemplo para a gente demonstrar. A gente vê que o Juventus está fazendo sua saída de bola, vai tentar um passe em profundidade buscando o Vlahovic, e o Akanji, quando ele observa, ele percebe que o zagueiro vai fazer esse passe aqui na profundidade, ele já se adianta, deixando o Vlahovic em condições de impedimento. E sem dúvidas as jogadas de infiltração foram as jogadas mais tentadas pelo Manchester City, isso pela dinâmica que a linha defensiva da Juventus gerava, né? Então a linha defensiva da Juventus permitia muito essas jogadas de infiltração por conta desse balanço do bloco. Geralmente a jogada se iniciava pelo corredor direito do campo e terminava no corredor esquerdo com essas jogadas de infiltração, principalmente de parte do Doku, e do Aït-Nouri também achava bons passes aqui por dentro para o Marmoush e para o Reijnders também, que atacou bastante essa partida. Aqui vai ser gerado o primeiro gol da partida. Rodri com a bola aqui, novamente aqui esse posicionamento da Juventus, nesse 5-3-2. Nesse passe aqui, a gente vai reparar esse movimento do Aït-Nouri, que é o seguinte: ele sempre aparecia por dentro aqui, como essa opção, né? Assim como o Guardiola gosta de usar sempre os laterais por dentro. E nesse exemplo aqui que a gente está vendo, o Aït-Nouri por dentro, nenhum jogador está de olho nele. E um jogador, quando ele tem uma qualidade de passe muito grande, ele vai conseguir achar esse passe. E esse passe ele é muito perigoso. A gente pode observar aqui que o Rodri vai tocar nele. E aqui que está o ponto que eu queria destacar. Observem a movimentação do Aït-Nouri, do Doku e do Alberto Costa. A gente percebe que o Doku ele já está posicionado aqui, já está se preparando para atacar esse espaço aqui que vai ser liberado. O Alberto Costa está tentando para fechar, está correndo para fechar essa linha de passe aqui que vai abrir. E o Aït-Nouri está com o campo de visão livre, né? Pronto para atacar aqui, pronto para conseguir fechar esse passe aqui. Ele vai achar esse belo passe e o Doku vai marcar esse belo gol. 1-0 Manchester City. A Juventus, por sua vez, na saída de bola do Manchester City, fazia esses encaixes individuais, sem sobra na linha defensiva, sempre subia aqui os zagueiros para pressionar aqui os extremos do City e deixavam o zagueiro para fechar o Marmoush, que era o atacante nessa partida. Os encaixes individuais eram bem definidos, como vocês podem ver aqui na imagem, cada um pegando o seu jogador, e o Manchester City no primeiro tempo encontrou muita dificuldade para sair. Essa jogada aqui, logo após o gol do City, vai originar o primeiro gol da Juventus, uma saída de bola. A gente pode observar que o Ederson vai tentar fazer um passe curto aqui. Ele vai errar esse passe para o Bernardo Silva. E aqui o Koopmeiners vai adiantar, vai interceptar e vai fazer esse belo gol, fazendo 1-1 na partida. Sem dúvidas, o City apresentou um bom leque de opções para atacar essas jogadas de infiltração. Apresentava essas variantes muito legais, e aqui vai originar o segundo gol. A gente observa novamente aqui essas jogadas, né, que se originavam nas tabelas de triangulação pelo lado direito do campo. O Rodri vai se apresentar, vai puxar a marcação aqui do Koopmeiners, todos os jogadores com a atenção voltada para a bola. E aí aqui o jogador vai atacar livre a profundidade. O Koopmeiners até observa, né, que esse jogador vai atacar a profundidade, porém o jogador já está em superioridade cinética, já está correndo para frente e vai conseguir chegar nas costas, fazendo esse cruzamento para que o Kalulu vai cortar errado para o fundo das redes. No segundo tempo, a Juventus passou a marcar mais de perto aqui, num bloco mais médio, a saída de bola do Manchester City, e o nível de proatividade caiu muito. E aqui vai se originar o terceiro gol da partida. A gente observa que os jogadores do City trocam passes sem muita pressão na saída de bola, né? E aí agora eu quero que vocês prestem atenção no movimento de dois jogadores. O Savinho vai receber livre aqui e o Reijnders que está sendo marcado pelo Kalulu. Devido ao fato da Juventus marcar individualmente, quando ele era atraído pelos jogadores, né, essa marcação por vezes desencaixava. E a gente vai observar muito claro isso aqui. O Savinho vai receber a bola, o Reijnders vai puxar aqui, o Kalulu vai apontar aqui para alguém pegar e marcar o Reijnders. O Locatelli que está aqui marcando o jogador para receber espaço de retorno, ele não vai descer para marcar, para fechar esse espaço aqui do Reijnders. O Reijnders vai receber livre, sem ninguém na marcação, com muita liberdade na origem da jogada, e vai ligar esse belo contra-ataque aqui para o Matheus Nunes tocar para o Haaland fazer 3-1. No segundo tempo, o City passou a usar uma saída de bola um pouco mais longa, quando a Juventus se encaixava mais em bloco alto. Em bloco médio também, geralmente, o City tentava essa bola mais esticada para o Haaland. O Haaland entra no lugar do Marmoush no segundo tempo. E aqui a gente vai observar esse padrão muito grande desses encaixes de marcação.
Quando você marca individualmente e a sua linha defensiva não há sobras, se você tem um atacante adversário que é muito bom fisicamente, esse atacante consegue ganhar, essa bola ela vai acabar sendo um perigo muito grande para sua defesa. Aqui a gente vai reparar que o Ederson vai acertar um baita lançamento para o Haaland, colocando o Haaland aqui na profundidade no mano a mano contra o zagueiro da Juventus. O Haaland consegue ter essa boa visão de campo, o Foden aqui sozinho, todos os jogadores novamente, padrão se repetindo, de olhando para a bola, o referencial de posicionamento da Juventus por vezes era a bola e não os jogadores. O Phil Foden vai atacar a profundidade, o Savinho também atacando, o Haaland ninguém dá o bote, vai conseguir acertar esse passe aqui e o Foden só completa para o gol, fazendo 4-1 Manchester City. O quinto gol do Manchester City nasceu de uma infiltração por dentro do bloco no corredor central. O Haaland vai chutar, a bola vai acabar desviando para escanteio. O Juventus por vezes mantinha esse padrão aqui. Foram poucas bolas paradas de escanteio na partida. O City não teve muitas bolas paradas, mas essas jogadas aqui elas geralmente se originavam em chutes de longa distância e infiltrações por fora do bloco de marcação. Aqui a gente pode observar que a Juventus mantinha os 11 jogadores dentro da área. Vai tentar cortar, a bola sobra aqui ainda no segundo momento viva. Cruzamento para o Haaland. A zaga afasta e vai sobrar para o Savinho limpo fazer esse belo gol, fazendo 5-1 Manchester City. A Juventus ainda conseguiu esse segundo gol no final da partida, uma assistência do Yildiz ali pro Vlahovic. Ele vai acabar atacando essa profundidade. Os jogadores da Juventus aqui tocam pro Yildiz no corredor lateral esquerdo. Ele vai conseguir puxar para dentro. Os jogadores da Juventus atraem os jogadores do Manchester City marcando individualmente. O Yildiz vai puxar para dentro e vai achar esse ótimo passe aqui pro Vlahovic. Atenção pro Gundogan, pois ele não vai fechar a linha de passe. Na jogada ele poderia conseguir cortar esse passe, mas ele vai ficar meio distante da linha de passe e não vai conseguir fechar esse passe. Aqui a gente observa que o Yildiz leva para dentro, bom campo de visão, o Gundogan aqui não fecha o passe e o Yildiz vai conseguir colocar o Vlahovic na cara do gol, fazendo City 5, Juventus 2. E aqui está o gráfico de efetividade geral, mas se City conseguiu diversas mecânicas e dinâmicas para atacar o bloco recuado da Juventus. Essas jogadas de infiltrações foram muito utilizadas. A Juventus, por sua vez, não apresentou boas dinâmicas para atacar o Manchester City em bloco baixo. Os contra-ataques da Juventus, principalmente, paravam no bloco de marcação, paravam no pé de pressiona do Manchester City. E o Manchester City, por sua vez, controlou o jogo todo e conseguiu fazer 5-2 na Juventus. E foi assim que foi construída a história de Manchester City 5, Juventus 2. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like de vocês no canal, se inscrevam e comentem possíveis dúvidas que surgirem no conteúdo. Fiquem com Deus e um abraço.